Boa tarde, meus irmãos. Vamos para mais um capítulo da nossa confissão de fé, 11 da justificação, nessa nossa caminhada por entender melhor o principal dos documentos dentro dos nossos símbolos de fé, a fim de termos uma consistência naquilo que nós cremos. Lembrando aos irmãos que esses documentos, tanto a confissão quanto os catecismos, maior e breve, não são considerados por nós documentos inerrantes, totalmente suficientes, mas eles apontam para o único documento que tem essas características, que é a Bíblia, a Escritura Sagrada. Bom, nós estamos falando da justificação. Justificação, o pessoal da área do direito aí tem uma conotação que traz alguma relação com o que acontece nesse nosso universo, que é físico. Mas quando nós nos reportamos ao universo metafísico, no qual Deus estabeleceu determinadas questões para a nossa compreensão, aprove a Ele que na sua palavra houvesse também a colocação desse vocábulo. Ele aparece na Bíblia, diferentemente de outras palavras, ele aparece na Bíblia e tem uma colocação muito particular para nós que somos cristãos protestantes, particularmente os reformados. Em outras tradições do cristianismo, como a católica romana e a ortodoxa oriental, a justificação não tem o mesmo significado que tem para nós, porque para aqueles, diferentemente de para nós, a justificação para eles não é um ato instantâneo de Deus, não é um ato da decisão de Deus, obviamente a partir do cumprimento de determinados princípios que o próprio Deus estabeleceu, mas para eles a justificação é algo progressivo, talvez mais parecido com aquilo que nós entendemos por santificação do que propriamente dito a justificação. No nosso entendimento, que cremos é o entendimento bíblico, a justificação é um ato soberano de Deus que vem cumprir determinadas prerrogativas do próprio Deus e estabelecer isso como verdade, e que vai mudar radicalmente a relação daquele que é justificado com o universo espiritual e, consequentemente, também natural ao seu redor. Então, nós vamos ver algumas questões que são deixadas pela nossa confissão. Logo, o primeiro parágrafo que eu vou ler com vocês diz que os que Deus chama eficazmente também livremente justifica. A base para isso está lá em Romanos 8 e Romanos 3. Que, aliás, o texto de Romanos, o livro de Romanos, foi o texto que inspirou os reformadores, particularmente Martinho Lutero, a pensar na questão da justificação, uma vez que a justificação, naquilo que ele entendia, era exatamente parecido com aquilo que eu falei ainda há pouco, que outras tradições entendem. Ou seja, existe, mas não é concreta. Já existe, mas não é consolidada. E com isso o fiel daquelas tradições pode ficar também com a dúvida a respeito da sua filiação. Para isso, para aquelas tradições, entra a figura da igreja, pela qual o sujeito é salvo, e não necessariamente apenas por Cristo, como nós entendemos. Então, essa compensação de valores leva, vamos dizer assim, uma tranquilidade para o fiel devoto de fato, não aquele que só tem o seu registro lá no batismo e nunca mais volta, mas para o fiel ele compensa um pouco essa insegurança pela segurança do pertencimento à igreja. Então, eles compensam um pouco dessa maneira. Mas nós não cremos que seja a igreja visível que salva ninguém. Somente Cristo faz isso. E aqueles que são salvos estão na igreja invisível, naquela que chegará diante de Deus. Prosseguindo, diz aqui: esta justificação não consiste em Deus infundir neles a justiça, mas em perdoar os seus pecados e em considerar e aceitar as suas pessoas como justas. Deus não os justifica em razão de qualquer coisa neles operada ou por eles feita, mas somente em consideração da obra de Cristo, não lhes imputando como justiça a própria fé, o ato de crer ou qualquer outro ato de obediência evangélica, mas imputando-lhes a obediência e a satisfação de Cristo. Quando eles o recebem e se firmam nele, pela fé, fé esta que não possuem, não como oriunda de si mesmo, mas como dom de Deus. E aí há as referências. Então, a justiça de Deus que é dada no ato da conversão é uma justiça que procede de Deus de modo soberano, e Deus não coloca essa justiça, ou seja, Deus não salva ninguém, Deus não declara como justo ninguém
por nada que essa pessoa possa fazer agora, ou que, pela presciência de Deus, Deus imaginou ou Deus soube de antemão que aquela pessoa procederia daquela maneira. Não é pelo ato da presciência de Deus, Deus tem essa característica, Ele é presciente, mas não foi por sua presciência que Ele salvou as pessoas. Antes, Ele escolheu essas pessoas de modo soberano e, tendo-as escolhido no tempo certo, por causa do sacrifício vicário de Cristo e por causa da obediência completa e final de Cristo, Deus atribui ao que é salvo a justiça do próprio Cristo. Nós não somos justos, mas somos tornados justos por Deus, como se fosse um decreto que é estabelecido no universo espiritual, e esse decreto se aplica sobre cada um dos salvos do Senhor, aqueles que já foram, nós que aqui estamos, e todos os salvos que ainda o serão, até que se cumpra o tempo da igreja, até que termine a história da redenção. Então, Deus não escolheu para justificar ninguém por seus próprios méritos, e no ato da justificação, ninguém foi justificado porque era muito bom ou porque tinha algo muito especial diante de Deus. É muito comum nos depararmos com pessoas que são boas, pessoas de boa índole, pessoas simpáticas, pessoas que estão longe de qualquer desvio de caráter, mas que não conhecem o Senhor como seu Salvador, portanto não são justificadas em Cristo. A justiça de Cristo não está sobre eles. Mas quando você vai conversar com essas pessoas, muito comumente, elas respondem dizendo, sim, elas creem em Deus, sabem que Jesus é até o Salvador, mas que elas não precisam de nenhum passo além disso, porque afinal de contas, elas não fizeram nada de errado, elas não roubaram, não mataram. E você escuta essas listinhas saindo da boca das pessoas e de pessoas boas. Ah, não, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca traí minha mulher ou meu esposo, eu nunca roubei um clipe do meu escritório, eu nunca levei um papel amassado para casa, eu nunca fiz nada de errado. A única coisa que essa pessoa fez de errado é nunca ter se chegado a Jesus Cristo, que é a coisa mais errada que um ser humano pode fazer. Mas as pessoas não compreendem isso a menos que Deus se revele a elas. E exatamente ao justificar os que Deus escolheu de antemão, e talvez essa pessoa de boa índole até venha a ser uma pessoa salva, quem sabe, ela foi escolhida e ainda não chegou o seu tempo de conhecer o Senhor, mas quando Deus justifica os seus eleitos no tempo e no espaço, porque aqueles que foram eleitos por Deus na eternidade pretérita, e para isso você deve ler Efésios capítulo 1, nesse tempo, aprouve a Deus, enquanto escolhia os seus, também determinar por qual meio eles seriam tornados salvos, porque a predestinação ou a eleição ainda não são a salvação, mas são a declaração de Deus de que um dia aqueles serão salvos. Aí nós vemos os textos de João 6, João 10, João 17, que nos indicam que Jesus Cristo, sendo o bom pastor, Ele chama os seus, e aqueles que são seus, vejam bem, vão reconhecer a sua voz e vão atrás dele. Eles ainda não conheciam a voz de Deus, mas ao ouvirem o chamado de Cristo, vão atrás dele. É nesse momento que, indo atrás dele e tendo os seus pecados perdoados, ali são justificados por Deus. Os próprios pecados cometidos não são mais configurados sobre o pecador, mas eles são lançados na cruz. Esse é o gesto. Deus está diante de um pecador. Esse pecador foi eleito pelo Senhor. Agora, no tempo e no espaço, esse pecador ouve a voz do Evangelho e, pelo Espírito Santo, a vida entrando nele. Imediatamente entra a fé que é dada por Deus. A justiça de Deus vem sobre aquele pecador. Os seus pecados são tirados de sobre ele e colocados na cruz. Cristo, por sua justiça, paga o preço por aqueles pecados. E aqueles pecados são lançados para fora, no mar do esquecimento. Não é que eles não existam mais, eles foram deixados fora, pelo poder de Deus e pelo ato vicário de Cristo. Nesse momento em que os pecados são tirados e lançados na cruz, em Cristo, e o seu ato resolve a questão dos pecados do indivíduo, nesse momento, aquele indivíduo é declarado justo,
E uma vez declarado justo, ele não tem como ser revertido a uma posição de não justo. Uma vez que o nome daquele sujeito, daquele indivíduo, está inscrito no livro da vida, ele não será mais apagado, porque existe uma declaração jurídica da parte do juiz, que disse que aquele que tinha uma certa penalidade, agora não tem mais, porque a sua pena foi paga. Esse é o ato da justiça de Deus, que aos nossos olhos não é justo. Porque se você é aquela pessoa que diz, eu nunca fiz nada de errado, mas um dia o Senhor o convence do pecado e você se converte genuinamente, talvez lá no fundo do seu coração você olhe para o seu irmão ao lado, que era um assassino, que era um criminoso, e você diz, não é justo que Deus tenha dado a mesma justiça a ele que deu a mim, porque afinal de contas eu nunca fiz aquilo que ele fez. Mas a justiça de Deus não está no mérito, nem na falta de mérito. A justiça de Deus está em Cristo. E quando Cristo morre pelo pecador, e o eleito é confrontado com a sua vida, e o eleito reconhece pelo chamamento especial do Espírito Santo, pelo desvelar dos olhos e abrir dos ouvidos a mensagem do Evangelho, naquele momento, seja você quem for, seja quem for o indivíduo, uma vez chamado pelo Evangelho eficazmente, uma vez sendo chamado por Cristo, ele não haverá de recusar e ele será justificado pelo Senhor, seja ele quem for, porque a justiça de Deus é diferente da nossa. Se Deus fosse como nós, ele teria várias justiças, como nós temos várias justiças. Algumas são mais justas do que outras, mas Deus é plenamente justo. Deus é absolutamente perfeito. O segundo ponto que eu gostaria de discutir com vocês está lá no parágrafo 2º que eu vou ler. A fé, assim recebendo e assim repousando em Cristo e em sua justiça, é o único instrumento de justificação. Ela, contudo, não está sozinha na pessoa justificada, mas sempre anda acompanhada de todas as demais graças salvíficas. Não é uma fé morta, mas a fé que age através do amor. A salvação, que vem pelo elemento concludente da justificação, vai produzir frutos. E esses frutos vão ser totalmente cercados por outros atributos que começam a aparecer na vida do salvo. Aquilo que Paulo diz, não é, sobre roubar e deixar de roubar, mentir e deixar de mentir, Paulo está falando nada além de nos lembrar que aquele que uma vez é justificado e se torna salvo, ele começa a apresentar frutos da justiça de Deus. O que quer dizer que aquele que é justificado vai cada vez mais se parecendo com o justo juiz. Vai começando a se parecer com ele nos seus atos e nas suas atitudes. As boas obras surgem a partir daí. As boas obras não antecedem a justificação, porque se as boas obras antecedessem a justificação, isso requereria o nosso pensamento de que sim, as boas obras fizeram com que Deus escolhesse fulano ou beltrano. Mas o fato de as boas obras aceitas por Deus, refiro-me a essas boas obras, virem depois da justificação, coloca as boas obras como fruto da justiça de Deus e não como intermédio para a justiça de Deus. Nós fazemos boas obras porque somos salvos. Nós não somos salvos porque antes fizemos boas obras. A nossa justiça própria não tem valor diante da justificação de Deus. Isso é algo bastante confuso na mente humana, porque até o final da nossa vida, mesmo sendo cristãos honestos, devotados e piedosos, nós vamos lutar contra questões da nossa carne. E lá no fundo de cada um de nós há um tanto de justiça própria, que nós queremos muitas vezes esfregar no rosto dos irmãos e muitas vezes queremos também lembrar Deus de quão justos nós somos. Afinal de contas, por que Deus fez isso de bom para o irmão e eu ainda estou passando por determinadas coisas? Onde está a justiça de Deus? A justiça de Deus está acima de tudo no fato de que Cristo morreu e tornou você e eu justos diante dele para a justiça do próprio Deus. Aí sim, nós fazemos coisas e devemos fazê-las para o bem do próximo, principalmente o doméstico da fé, ou seja, antes de fazermos o bem para o estranho,
para o gentio, nesse caso, nós devemos fazer para o nosso irmão. Mas o fato é que as boas obras são sim aceitas por Deus, mas como fruto da justiça de Deus em nós. E isso é importante, porque senão nós entramos no outro lado. Há os crentes que insistem em fazer boas obras para agradar a Deus. Mas pode ser que haja também o crente que, tendo descoberto que as boas obras não induzem Deus a fazer nada, eles tampouco queiram fazer nada de bom para ninguém. Nós precisamos ter equilíbrio. E as boas obras são a resultante de uma vida diante de Deus. Avançando um pouquinho no nosso terceiro parágrafo, Cristo, por meio de sua obediência e morte, pagou plenamente a dívida de todos os que são assim justificados, e em favor deles fez a justiça de seu Pai uma satisfação própria, real e plena. Contudo, como Cristo foi pelo Pai dado em favor deles, e como a obediência e a satisfação dele foram aceitas em lugar deles, ambas livremente, não por qualquer coisa neles existente, a justificação deles provém unicamente da livre graça, a fim de que tanto a perfeita justiça como a graça abundante de Deus possam ser glorificadas na justificação dos pecadores. O que ocorre a partir desse ponto da nossa reflexão é que, mesmo sendo justificados diante de Deus, é importante nós sabermos que, por mais belos que sejam os nossos olhos, Deus não nos tornou justos diante dele por nossa própria causa. Não apenas Ele não o fez por nossos atos ou pelas boas obras que pudéssemos fazer, nem mesmo pelas nossas intenções, mas tampouco Deus o fez para nos tornar felizes nele. A alegria no Senhor vem de outra percepção na Escritura. É bem verdade que nós devemos nos alegrar porque fomos salvos, mas a finalidade da salvação, a finalidade da justificação que Deus coloca sobre nós, não é nos alegrarmos, isso é uma consequência. A finalidade é a glória do próprio Deus, é a honra e a glorificação do próprio Pai que providenciou a justiça no Filho para que nós fôssemos justificados. Quando o Filho obedece até as últimas consequências e entrega a sua vida, morre, ressuscita, é assunto aos céus, é glorificado, quando todo esse processo acontece, o Pai é glorificado no Filho. E uma vez o Pai sendo glorificado no Filho, nós nos alegramos, porque o fruto imediato desse movimento, dessa obra vicária de Cristo, foi a nossa redenção. É claro que devemos nos alegrar, mas a finalidade é a glória de Deus. É por isso que quando alguém conhece ao Senhor e é salvo nesta terra, existe alegria no céu. Você já parou para pensar por que é que o texto bíblico fala dessa forma? Porque Deus mais uma vez foi glorificado. Cada pessoa que entra numa igreja em que o Senhor Jesus é de fato pregado, em que a Escritura é de fato exposta e se conecta ao corpo de Cristo pela justiça de Deus, pela justificação do Senhor, há alegria no céu, porque o Senhor mais uma vez foi glorificado. Os seus atos de justiça foram promovidos e foram concretizados na vida daqueles que se convertem genuinamente ao Senhor. É bem verdade que ao longo dessa estrada toda, muita coisa se fala sobre o sacrifício de Cristo, sobre a natureza do Senhor, sobre aquilo que poderia eventualmente ser alvo de discussões. Mas a Bíblia é bastante clara a respeito do processo da salvação. Vamos avançar um pouquinho, o quarto parágrafo, que nos diz: Deus, desde toda a eternidade, decretou justificar todos os eleitos, e Cristo, no cumprimento do tempo, morreu pelos pecados deles e ressuscitou para a justificação deles. Contudo, eles não são justificados até que o Espírito Santo, no tempo próprio, de fato, comunica-lhes Cristo. Bom, eu já me antecipei nesse quarto parágrafo, falando a respeito do convencimento do Espírito Santo e falando a respeito da eleição e da necessidade de justificação ao longo do tempo. Deus não elegeu todos os da nossa espécie para a salvação, mas todos os que Deus elegeu, a esses, soberanamente, Deus promulgou a sua justiça. Mas esses só são justificados no tempo e no espaço quando têm o seu coração convertido ao Senhor. Isso ocorre pelo convencimento do Espírito Santo, pelo abrir dos olhos espirituais, a fim de que aqueles que, uma vez eleitos na eternidade, ouçam eficazmente o convite do Evangelho, se dobrem diante do Senhor e sejam de fato tornados filhos de Deus, porque aqueles que foram até o Filho, a esses
e apenas a esses Deus deu o privilégio de serem chamados filhos de Deus. A Escritura diz que apenas aqueles que são salvos em Cristo têm o privilégio de serem filhos de Deus. No 5º parágrafo, Deus continua a perdoar os pecados dos que são justificados, embora eles nunca poderão cair do estado de justificação. Poderão, contudo, por seus pecados, incorrer no paternal desagrado de Deus e ficar privados da luz de sua graça até que se humilhem, confessem os seus pecados, peçam perdão e renovem sua fé e o seu arrependimento. Aqui nós temos quase que a teorização da confissão de fé, daquilo que nós fazemos e falamos quase todos os domingos aqui. Há duas classes de pecados e Deus nos justifica em Jesus Cristo da primeira delas, que é o pecado original, que é um termo que vem desde Santo Agostinho. Você não vai achar a expressão pecado original na Bíblia, mas você vai achar essa classificação nos estudos dele, aqui no século IV, século V. E a partir de então nós temos a concepção clara de que nós temos duas categorias de pecados. Uma nos afasta da vida eterna, e sem que esse pecado seja resolvido em Cristo Jesus, sem que haja a justiça de Deus atribuída ao pecador, o pecado original, aquele pecado que vem da origem da nossa espécie, por isso que tem esse nome, o pecado que promoveu a queda, o distanciamento entre Deus e o homem, esse pecado é resolvido por Jesus Cristo na cruz do Calvário. A resolução desse pecado não é retroativa. Aquele que é salvo não vai se afastar da cruz, no sentido pleno da palavra. Mas todos os dias da nossa vida nós cometemos pecados. E é por causa desses pecados, que nós chamamos de pecados fatuais, que nós nos dobramos nos momentos de contrição e na nossa casa precisamos dizer ao Senhor, todas as vezes que oramos, Senhor, perdoa mais uma vez os nossos pecados. São os pecados do nosso dia a dia. Como nós nos lembrarmos dos hebreus antigos andando pelo deserto, que embora fossem já povo de Deus e salvos pelo Senhor, conforme andavam no deserto, a sua roupa ficava suja de poeira, as suas sandálias se sujavam e eles precisavam se lavar constantemente por causa da poeira que eles pegavam durante a sua peregrinação. Assim somos nós. Mas há uma outra ponderação, que aqui no 5º parágrafo nós temos, que é a ponderação a respeito daqueles que aparentemente se afastam do Evangelho. Se a pessoa for de fato regenerada e justificada, ela pode ficar distante do corpo local durante um tempo. Mas se ela foi de fato justificada pelo Senhor, ela vai ser chamada e ela vai voltar. Ela vai ser reintegrada ao corpo de Cristo, num processo que às vezes é doloroso, mas vai voltar, porque pertence ao Senhor. E o Senhor não vai deixar nenhuma de suas ovelhas de fora do aprisco. Aqueles que se afastam e nós dizemos assim, puxa vida, esse se desviou de vez. E o sujeito vai até o final da sua vida, morre afastado. A explicação que nós temos para isso é que nunca foi justificado. Ele gostava da igreja, andava na igreja, gostava das pessoas, era boa gente, mas nunca tinha tido um encontro pessoal com Cristo. Por isso que o afastamento dessa pessoa não gerou maiores dores no seu próprio interior. Aquele que é justificado e por alguma razão se afasta, ele tem a sua consciência a perturbá-lo e ele um dia vai voltar. É sobre isso também que trata o parágrafo 5, inclusive no seu final dizendo a respeito da restauração da comunhão com o Senhor. E finalmente nós temos o parágrafo 6º, que fala o seguinte: a justificação dos crentes do Velho Testamento era, em todos os aspectos, uma e a mesma justificação dos crentes sob o Novo Testamento. Aí há várias referências bíblicas, o que quer dizer, como nós já vimos anteriormente, inclusive irmãos aqui ministrando aulas, o crente do Antigo Testamento, que fazia parte desse grande corpo de todas as eras, que são os filhos de Deus, ele tinha uma viva esperança e a justiça de Deus estava ainda por se manifestar na revelação final em Cristo Jesus. Mas pela viva esperança e pela promessa de Deus, na execução da justiça de Cristo, do seu ato vicário, aqueles que tinham guardado firme a sua esperança no Messias que viria, por causa da justiça vindoura, todos eles se integraram a nós como corpo, que ao final seremos todos reunidos numa só grande nação perante o Senhor. O povo do Novo Testamento já somos nós. Cristo já veio, nós já recebemos a notícia. Mas o fato é que o mesmo Espírito Santo que infundia nos crentes do Antigo Testamento a necessidade da salvação
eterna, duradoura e perfeita, é o mesmo Espírito Santo que no tempo da igreja faz exatamente a mesma coisa. A diferença era a esperança no porvir ou a ciência do que já veio. Mas é o mesmo que justifica, é o mesmo Senhor, é o mesmo Salvador de todas as eras, de todas as tribos, povos, línguas e nações. E um dia, quando o Senhor voltar, Ele não vai fazer duas filas. Às vezes, quando você vai para alguns países, está assim, o guichê da União Europeia e o guichê do resto do mundo. Literalmente. Quando o Senhor voltar, Ele não vai botar o guichê do Antigo Testamento e o guichê do Novo Testamento lá na alfândega celestial. Quando, segundo a tradição, quando São Pedro abrir a porta lá do céu, já que dizem que ele tem um molho de chaves, quando ele abrir a porta, vai ser uma santa correria lá para dentro, sem que haja distinção do Antigo ou do Novo Testamento. A permissão para entrar vai ser uma só, o selo do Cordeiro sobre aqueles que estão entrando por aquelas portas, que naquele momento vão ouvir: sejam bem-vindos, entrem no descanso eterno. Amém, queridos? Só vai chegar lá quem tiver passado pela justificação e quem tiver sido alvo da justiça bendita e perfeita de Deus. Então vamos orar.